Com muita alegria estamos mais um domingo aqui na presença do Senhor, né, para ouvir a palavra do Senhor, né, para louvar ao Senhor, Criador dos céus e terra, aquele que nos fez, aquele que nos conhece, aquele que nos comprou com o precioso sangue de Cristo Jesus na cruz. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos hoje, né, o texto que nós vamos compartilhar hoje, ele se encontra em João capítulo 11. João capítulo 11, versos 17 a 44. Mas nós vamos ver, né, ao longo quase que todo o capítulo, mas separamos esse trecho para lermos aqui com a igreja juntos. Amém? Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, ainda na Tua presença, Pai, nós te pedimos, ó Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Pai, muito obrigado por o Senhor ter nos concedido o fôlego de vida, Pai, muito obrigado por, Deus, estarmos na Tua casa, Pai, prontos para ouvir a Tua palavra, Deus. O Senhor que venha, Pai, direto do Teu trono para os nossos corações, para as nossas mentes, que a Tua palavra vá, Pai, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, Pai. Senhor Deus, que nossa mente e nosso coração venham estar iluminados, ó Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra e guardar a Tua palavra, Pai. Senhor Deus, para que possamos praticar a Tua palavra, Pai, e moldar o nosso caráter, o nosso ser, o nosso viver todo na Tua palavra, que ela venha nos limpar, venha nos santificar, venha nos purificar.
em nome de Jesus, Pai, nos dando vida e vida com abundância, nos dando vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. J.C. Ryle, né, um pregador reformado inglês muito famoso do século XIX, e se destacou na época, né, por sua ênfase na santidade cristã, na autoridade das Escrituras e na salvação pela graça mediante a fé. Ele disse sobre o capítulo 11 do Evangelho de João, né, o capítulo que começamos agora é um dos mais notáveis do Novo Testamento. Por grandeza e simplicidade, por amor e solenidade, nada jamais foi escrito como tal. Assim pontuou Ryle. E no dia de hoje, vamos ver a grandeza do próprio Deus conosco, Deus que se fez carne e habitou entre nós, em uma pequena vila da Judéia, em Betânia, e sua simplicidade em adentrar um cenário tão triste e tão carente, né? E encher esse cenário de sua presença. É o que precisamos, né? É o que acontece nos nossos dias mais escuros e o que precisamos nos nossos dias aqui neste mundo. Iremos entender também o contexto de amor que Cristo nutria por essas pessoas e que também Cristo nutre por nós, porque também nós somos escolhidos, nós somos amados por Jesus, né? O Evangelho de João, ele se caracteriza também por nos demonstrar verdades teológicas, né, de forma clara e objetiva, como, por exemplo, logo em seu início, no epílogo, no João capítulo 1, João discorre, né, a história do evangelho, da palavra, né, do Logos do Senhor, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, né, cheio de graça e de verdade, né? Temos também no Evangelho de João um dos versículos mais conhecidos no meio evangélico, no meio cristão como um todo, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna, vida com abundância. E a vida também é uma temática muito explorada no Evangelho de João, né? Ao passo que João também ele registra 7 grandes sinais, né? Esses sinais na verdade, são milagres, né, que apontam para uma realidade além deles mesmos, além deles próprios, né? Apontam para a pessoa de Cristo como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, como Filho do Deus vivo, como Cristo, como ungido do Senhor que haveria de vir e veio, né? Isso João deixa até muito claro quando ele escreve o propósito do seu livro, em João capítulo 20, versículos 30 e 31, que ele diz assim: na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida em seu nome. Então, ao todo foram 7 sinais que João registra no seu livro com esse propósito de mostrar, né, de refletir a glória de Deus, a glória do Evangelho no Filho de Deus unigênito, que é Cristo Jesus, né? Alguns autores até pontuam como um 8º sinal a própria ressurreição de Cristo, isso já lá no final do Evangelho, no capítulo 20, né? Mas, publicamente, nós veremos hoje esse último sinal que foi a ressurreição de Lázaro, né? O 7º sinal e o último sinal feito de forma pública. Dos sinais nós podemos citar, né, a título de exemplo, Jesus transformando a água em vinho, logo no capítulo 2 do Evangelho de João, a cura de um filho de um oficial, no capítulo 4, a cura de um homem deficiente no tanque em Jerusalém, capítulo 5, Jesus alimentando multidões, multiplicando pães e peixes, no capítulo 6, Jesus andando sobre as águas, né, ele sendo Deus ali sobre a natureza, no capítulo 6 também, Jesus curando o cego de nascença, aqui já mais perto do nosso contexto imediato, né, do capítulo 11, isso Jesus curando no capítulo 9, e a ressurreição de morto, que foi o caso de Lázaro, que é o nosso texto de hoje, né? É interessante notar também que este evento ele está situado no centro do Evangelho, né? O Evangelho ele possui 21 capítulos e esse texto se configura como, dentro da estruturação do Evangelho de João, ele se configura como um texto de transição entre dois grandes blocos que existem no Evangelho de João. O primeiro grande bloco, o bloco dos sinais, do capítulo 1 ao capítulo 10, né, esses 7 sinais registrados ali, apontando, né, para a divindade, apontando para Cristo como Filho do Deus vivo. E o bloco que se segue, né, pulando ali esses capítulos de transição 11 e 12, o bloco seria
de 13 a 20, né? É o bloco das controvérsias que vão ocorrer, né? E muitas delas, aliás, inflamadas por essa ressurreição, né? Junto aos líderes religiosos, que levaram à paixão e à ressurreição de Cristo, né? Do capítulo 13 ao capítulo 20, né? Este sinal, então, aponta para um evento que temos ainda com maior temor e tremor, para além do sinal que foi feito aqui, que crido, né? Que um sinal que a Igreja de Jesus Cristo ele possui muita fé nele, possui muita crença, que é, obviamente, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? Como veremos a seguir. Mas como se deu esse sinal, né? Seria o último sinal que Cristo fez publicamente, né? Na verdade, a gente também tem que se perguntar se esta seria a única ressurreição que Cristo fez nos seus evangelhos. Nós veremos que não. Na verdade, nos evangelhos sinóticos, né, Jesus ele vai ressuscitar a filha de Jairo, em Marcos, e em Lucas, ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim. Então, ocorreram ressurreições, mas posicionada no evangelho como essa foi posicionada no evangelho de João, e diferente das outras ressurreições que Cristo fez, aqui Lázaro já tinha 4 dias de morto. Nas outras ressurreições, as pessoas tinham morrido de forma recente. Aqui não, aqui já tinha ocorrido alguns dias, né, da morte, né, e do falecimento daquele moço, de Lázaro. Então, essa é uma diferença importante, né, entre os demais ressurreições que Cristo faz, né? E para chegar aqui no capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus, no capítulo 9, na verdade, ele traz, né, um sinal, que é a cura de um cego, né? E assim, com esse sinal, ele desperta a ira, novamente, dos líderes religiosos, né? E na festa da dedicação, após o seu discurso no capítulo 10, eu sou um bom pastor, eu sou a porta, após Jesus falar isso, os líderes religiosos, na verdade, até arrazoaram entre eles que Jesus possuía demônio. Então, o tamanho foi, né, a ira que foi despertada e levantada por aquelas pessoas que não queriam crer, que não queriam ver, e, na verdade, estavam com seus sentimentos entorpecidos, né? Ali, que estavam diante do próprio Cristo, diante do próprio Deus ungido, do próprio Messias que haveria de vir, né? No final do capítulo 10, Jesus diz: eu e o Pai somos um. E isso também é um estopim para que aqueles líderes religiosos comecem uma movimentação em apedrejar o próprio Cristo. Isso tudo acontece na Judéia. Nós vamos ver a importância de saber que isso vai acontecer na Judéia. E por causa disso, Jesus então se retira dessa região e vai para uma região próxima ao Rio Jordão com os seus discípulos, aonde ele então vai ter a notícia sobre Lázaro, né? Mas entrando aqui no nosso texto, nós temos logo no versículo 1 a qualificação dessa família que precisou mais do que nunca ali do socorro de Cristo. No versículo 1 nós temos que um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então, eram irmãos que moravam, né, em Betânia, um pequeno vilarejo, uma pequena vila ali em Judéia, né? E Maria, e João, no versículo 2, ele vai qualificar quem é Maria. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Isso ocorre, meus irmãos, em João capítulo 12, né? Então, João traz para antes, né, o que ele vai narrar em João capítulo 2, mas isso também ocorre, e é natural que isso ocorresse, por quê? Porque João foi o último evangelho a ser escrito, né? João foi escrito no final ali para, né, a maioria ali, os mais conservadores, no final do século I, e já tinham sido escritos o Evangelho de Marcos, por exemplo, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, né? Os evangelhos sinóticos já tinham sido escritos. E no Evangelho de Mateus e Marcos, eles narram esse episódio, né, de Maria ungindo o Senhor Jesus e enxugando os pés do Senhor Jesus com seus cabelos. Então, seria natural que João fizesse menção a esse episódio, né? E no versículo 3, as irmãs, então, Marta e Maria, elas mandam uma mensagem para o Senhor Jesus, que estava ali naquela região do Rio Jordão, e recebe essa mensagem, né, que diz assim: aquele que o Senhor ama está doente. Jesus tinha amizade com Lázaro e suas irmãs, como veremos, né? Jesus amava esta família, né? E essa comunhão e amor que resultam na mensagem, colocando em Jesus as dificuldades
que eles estavam passando, né? Que possamos também ter essa certeza, né? Que Jesus nos ama, né? Que Jesus, ele cuida de nós e que possamos direcionar ao Senhor Jesus mensagens, né? Que venham ao nosso socorro, que não possamos pensar que nossos próprios braços de carne, que o nosso próprio eu, nós conseguimos resolver as situações que se agigantam em nossas vidas, mas, pelo contrário, que possamos direcionar a Cristo, com a fé, as nossas dificuldades, os nossos desafios, né, os nossos problemas, porque Ele é Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos conhece, né? Ele diz em João 15:13, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Ele se chama de nosso amigo, ele se considera também nosso Senhor e Salvador, ele é nosso Senhor e Salvador, e por nós, ele dá a sua própria vida. Mas é interessante aqui também notar que no original, no Evangelho original, o termo aqui para amor, ou aquele a quem o Senhor ama, está doente, usado pela família, pelo Marta e Maria, é um amor no sentido fileu, no grego é fileu, que é um amor no sentido fraternal, é um amor de irmãos, né? E mais à frente nós vamos ver com esse jogo de palavras, mais notadamente do amor, João colocando um amor que Jesus sentia para aquela família com outro termo também no grego. Então veja que aquela família qualificava esse amor, né, que Jesus sentia por eles como um amor fraternal, um amor aqui entre irmãos. Mas o amor que Jesus vai expor por ele é um amor muito maior. Assim também é um amor por nós, né, que o Senhor Jesus sente por nós. Apesar de, como ser humano, não entendermos a dimensão desse amor, ou podemos até qualificá-lo como um amor simples, ou um amor entre irmãos, ou não termos a correta dimensão, né, largura, altura e profundidade desse amor, Cristo, ele nos conhece e ele nos ama efetivamente com um amor diferente, né? E nós vamos ver isso no versículo 5. Mas aqui ainda, Jesus, ao receber essa notícia, ele disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. Então veja, Jesus faz aqui declaração de propósito, que essa doença é para a glória de Deus e para a glória dele mesmo, para a glória do Filho, né? Então o Deus Todo-Poderoso, que veio tabernacular entre nós, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, né? E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Exatamente esse sinal vai ser feito para que a sua glória seja mostrada, seja revelada, seja demonstrada ao mundo, tanto no contexto histórico do que foi escrito, do que aconteceu no Evangelho, como nos dias de hoje. Nós lendo com o testemunho interno do Espírito Santo em nossos corações, nós também temos essa fé, nós também temos essa crença em que Cristo, ele continua ainda a operar milagres, como operou no passado, continua ainda operando milagres. Por quê? Porque ele é Senhor, ele é Deus, e aqui é o propósito maior, honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor, não a nós, nada a nós, mas a Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Né? E isso João deixa até claro ao longo do Evangelho também, em outras passagens. Por exemplo, após Jesus transformar água em vinho, em João capítulo 2, versículo 11, né, está assim escrito, assim em Canaã da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, João, a todo momento, colocando aqueles sinais como algo além daquela própria realidade, não sendo um fim em si mesmo, mas apontando para uma realidade maior, uma realidade suprema, uma realidade que está, né, nas Escrituras, que é a realidade do Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que não percamos de vista que o propósito de Deus em operar os seus milagres em nossas vidas é demonstrar a glória dele. Né? A obra de Deus em nós não é um fim em si mesmo, mas um sinal para o mundo que ele é Deus Todo-Poderoso. Então Deus, ele vai te usar, Deus, ele vai me usar, Deus vai usar a igreja dele para mostrar os sinais dele, para revelar ao mundo que ele é Senhor, que ele é Salvador. Amém? Creia nisso. No versículo 5, então, João relata que Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. E aqui é um ponto importante, né? Que ele nos ama, ele nos escolheu para a glória dele, para a honra dele, para o louvor dele. Mas aqui João utiliza um outro termo para amor, o termo ágape, no grego, né? Que significa um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor de escolha, de compromisso. Ou seja, o amor, então,
na perspectiva que João escreve, ele inspirado pelo Espírito Santo, o amor que Jesus nutria por aquela família era esse tipo de amor, era um amor de entrega, e ele provou isso quando se entregou na cruz por nós, por aquela família, por todas as famílias deste mundo. Amém? E como está revelado também em outras passagens bíblicas, Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo ele vai falar: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, provando o seu amor ao entregar o seu próprio Filho por nós, na cruz do Calvário. Em 2 Coríntios 5,14 também o apóstolo Paulo fala: o amor de Jesus que nos constrange, é um amor tremendo, é um amor que nós conseguimos arrazoar, ter noção da grandeza desse amor, mas é um amor com que Ele nos ama, com que Ele nos amou, e por isso Ele se entregou em nosso lugar. No versículo 6, então, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, Jesus, de forma propositada, ele demora, intencional, ele demora a agir. Ele esperou que desse os 4 dias de morto de Lázaro para que ele adentrasse ali aquela aldeia em Betânia. Isso por quê? Porque ele estava mostrando que ele estava no controle daquela situação. Lembremos que essa doença era para quê? Para a glória de Deus. Ele tinha acabado de relatar no versículo 4 que essa doença seria para a glória de Deus. Então, ele estaria no controle da situação e ele fez com que esse prazo se dilatasse. Por quê? Porque necessário era ele se demonstrar como o Filho de Deus aqui para aquelas pessoas, para aquelas testemunhas. Mas também tem a aprovação da nossa fé, a aprovação da fé daquela família ali, que realmente viu o seu ente querido falecer, antes de uma possível cura daquela doença. E aí nós vamos ver um conselho do salmista Davi, em Salmos número 40, do versículo 1 a 3, que ele escreve o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés por sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, que possamos também na nossa caminhada esperar com paciência no agir de Deus. O Senhor Jesus, Ele não é alguém que vai agir de acordo com a nossa vontade, como se fôssemos crianças mimadas ali, a todo momento tendo vontade, pedindo para Ele. Não é isso. Não foi para isso que Ele nos salvou, não foi para isso que Ele nos libertou, não foi para isso que Ele nos deu vida, e vida com abundância. Mas Ele também faz esse exercício de paciência em nossas vidas, sobretudo quando nós estamos passando por situações mais delicadas, situações mais desconfortáveis, situações desafiadoras em nossa existência. E no versículo 7, então, os discípulos disseram a Jesus, vendo ali que Jesus então estava fazendo uma movimentação para ir até Betânia, voltar à Judéia, os discípulos falaram com Jesus: vamos outra vez para a Judéia. Jesus disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos então disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Então, Jesus, quando recebeu a notícia da doença de Lázaro, estava perto do Rio Jordão, como já dissemos, e tinha saído da Judéia por conta da perseguição que ele estava tendo ali, a ponto dos líderes judeus pegarem pedra para apedrejá-lo, E os discípulos aqui tinham razão em advertir a Jesus, porque o que tinha acabado de ocorrer. Então, os discípulos estavam temerosos com essa situação, estavam advertindo Jesus o que poderia acontecer, mas era ali plano do Senhor Jesus passar por Betânia, e visitar aquela família. Então, mesmo em meio a perigo e adversidades, era necessário passar em Betânia, para que eles testemunhassem o milagre de Cristo. Como vimos, Betânia era vizinha de Jerusalém, e muitos judeus ali em Jerusalém testemunhariam aquele milagre. Estava ali 3 quilômetros de Jerusalém, então muitos judeus que foram ali consolar aquela família, foram ali ao encontro de Marta e Maria, eles estariam ali e testemunhariam então o sinal, o milagre do Senhor Jesus. Mas Jesus responde então aos seus discípulos com um ditado, dizendo assim: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele
não há luz. O que Jesus queria dizer com isso? Né? Os romanos e os judeus, eles separavam os dias em 12 horas, né? 12 horas, né, de dias, digamos assim, de luz e 12 horas de escuridão. Né? E isso queria dizer o seguinte, que independente de circunstâncias externas, aliás, o dia ele vai ter 12 horas, está posto, é uma realidade. Né? Ou seja, o dia está posto para ser vivido, né? E temos que aproveitar o dia, enquanto a luz, para cumprir nossa missão. Né? Lendo esse texto, esse ditado de Jesus, e conjugando ele com o que Jesus vai falar quando cura o cego de nascença, em João capítulo 9, versículo 4, nós vamos entender melhor. O que Jesus fala? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, Jesus estava aqui claramente falando que era necessário que ele fosse, né, até Betânia. Né, como ele já tinha falado, que era para a glória de Deus, aquilo que aconteceria, todo aquele movimento, toda aquela situação seria para a glória de Deus. Então, Jesus estava falando que, independente ali das circunstâncias, ele passaria em Betânia, porque era a vontade de Deus. Jesus tinha que cumprir a sua missão em glorificar o Pai. E aquela situação renderia glórias também ao Filho. O dia deve ser aproveitado para glorificar a Deus, né? Que possamos ter essa mesma postura, né, que o Senhor Jesus está propondo aqui, que possamos aproveitar, né, o tempo, nosso tempo, remir nosso tempo e aproveitar nosso tempo para que possamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem e quando não poderemos mais fazer, né? Ou seja, aproveitar o nosso tempo, as nossas circunstâncias, as situações que o Senhor Jesus nos coloca para que possamos fazer a obra do Senhor Jesus aqui neste mundo, né? Nesse contexto, em Romanos 13, 12, o apóstolo Paulo fala que a noite é passada, o dia é chegado, né? Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos, pois, das armaduras da luz, para que tenhamos as armaduras da luz, do Evangelho de Cristo, para que possamos fazer a obra de Cristo enquanto for dia. Então, Jesus acrescenta, né, no versículo 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Né? Pelo que Jesus disse aqui no versículo 4, os discípulos então acharam que Lázaro passaria por só uma doença, né, que não progrediria para a morte. Por isso não entenderam muito, né, ali naquele momento, o que Jesus falou quando Lázaro dormia, fizeram essa confusão. Né? E nós aqui também, desses versículos, nós conseguimos entender o seguinte, né, que o amor de Cristo, ele transcende a morte, como Lázaro aqui. Por quê? Cristo ele estava ciente do que estava acontecendo, em toda a sua onisciência, com todo o seu poder, ele sabia o que estava acontecendo, apesar de ele estar longe, apesar de ele estar em outro local, não estar ali vivenciando o drama daquela família, mas ele estava sabendo o que estava acontecendo com aquela família e já sabia do que tinha ocorrido, né, com Lázaro. Nada escapa do controle do nosso Senhor Jesus. Nada em nossas vidas vai escapar do controle de Deus. Temos um Deus pessoal, um Deus de relacionamento, que Ele sabe tudo o que nos acontece, nada foge ao controle dEle. Que possamos também ter essa verdade em nossas vidas, né? E Jesus, no versículo 15, ele vai também citar, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até Ele. Então, Jesus aqui, ele coloca que, por intermédio desse sinal, vai haver também um aumento de fé, né? Vai haver também um ensinamento, em termos de fé, para aqueles discípulos, para aquelas pessoas mais chegadas a Ele. Então, aquelas pessoas também, os seus discípulos também, eles passariam, né, por essa lição, por esse ensinamento, né, por conta dessa situação. Nesse contexto, então, Tomé, ele vira para o Senhor Jesus e fala para o Senhor Jesus e para os discípulos, vamos também nós para morrer com o Mestre. Então, Tomé aqui, ele, de uma forma até corajosa, né, ele expõe o seu temor, que então eles iriam para a Judéia para morrer com o Senhor ali, por tudo que os líderes religiosos já estavam tramando, né? Podemos pensar ali como Tomé que o nosso cativeiro redundará em morte, mas a palavra final é do Senhor.
Mais tarde, no Evangelho de João, Tomé precisou ver para crer. Não foi isso? Tomé não precisou ver o Senhor Cristo ressuscitado para crer que Jesus estava ressurreto? Precisou tocar no Senhor Jesus? Então, mas dessa vez, ele foi e viu com os próprios olhos a glória de Deus. E é interessante notar que João registra, né, que Jesus fala com Tomé, isso quando Tomé precisa ver para crer Jesus ressurreto, né, que mais bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Né? Mais bem-aventurados somos nós. Não vimos os sinais aqui registrados, mas cremos nesses sinais. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele pessoalmente está conosco, ele pessoalmente se relaciona conosco. Então, por esse testemunho interno do Espírito Santo, nós conseguimos crer, né? E por tudo que o Senhor Jesus já fez em nossas vidas, nós conseguimos crer, né, nas promessas e nos sinais e nos milagres do Senhor Jesus. Quando Jesus, então, chega, né, na cidade de Betânia, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Aqui, aparentemente, o problema na vida daquela família já estava consumado. Né? Pelas reações de Marta e Maria, a chegada de Jesus seria para consolar. Então, seria mais um judeu chegando para consolar, né, a morte ali de Lázaro, e não para que o algo maravilhoso, né, ali o milagre de Deus seria feito na vida delas. Essa era a expectativa daquela família, né? Que tenhamos, assim, a postura de fé correta perante Cristo, apresentando a Ele nossa luta, sabendo que, se aos olhos humanos nos parece que o problema já está consumado, já está terminado, a palavra final é de quem? É do Senhor. A palavra final é do Senhor Jesus. Ele que está no controle da nossa vida, né? E ali no versículo 19 está escrito que muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Aqui, como nós já dissemos, né, esses judeus que foram testemunhas oculares, eles, no futuro, ali, logo após a consecução ali do milagre, eles vão crer no Senhor Jesus como Filho de Deus, né, como está registrado em João 11:45. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Aqui é interessante porque a atitude de Marta e Maria, nesse primeiro momento, é exatamente a atitude que elas tiveram naquela passagem que está registrada em Lucas 10:38-42. Enquanto Marta é mais ativa, e naquela passagem ela ficou mais ativa e não sentou para ouvir a voz do Senhor, né? Aquela de forma mais ativa, ela se levanta e vai ao encontro de Jesus. Maria fica aqui sentada, como também ficou na passagem, mas naquele momento ela ficou sentada ouvindo os ensinamentos de Jesus. Né? Então, assim, o padrão, né, de comportamento aqui, ele segue o mesmo de Lucas, isso testificando também, né, da veracidade dos registros aqui do Evangelho. Né? Mas o que veremos a seguir é uma incredulidade, né, que faz parte da nossa vida. Marta, apesar de ter ido ao encontro de Jesus, imaginava que essa seria mais uma visita de tantas outras que elas estavam recebendo ali. Mas aqui estava o Verbo encarnado, Deus encarnado, Criador da vida e capaz de mudar aquela situação instalada naquela família. Então, o que Marta fala para o Senhor Jesus, no versículo 21? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Interessante notar que essa mesma afirmação que Marta faz, Maria também vai fazer mais adiante, né? Que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso pode ter acontecido ali alguma conversa entre as duas, né? Isso é relacionado ali à chegada de Jesus, né? Como elas se comunicariam ali com o mestre, como elas falariam com o mestre. Mas, a primeiro momento, veio essa incredulidade, né? Na verdade, essa falta de visão do que poderia acontecer. Elas estavam muito cientes que o Senhor Jesus estava fazendo milagres de cura, de libertação, mas elas não podiam enxergar que o Senhor Jesus poderia sim ressuscitar o seu irmão, chamar dentre os mortos o seu irmão. Né? Marta até arrazoou a possibilidade de Jesus curar o irmão dela, mas não estava enxergando que o milagre seria maior na vida delas. Né? Em nossa vida também podemos limitar certas situações e o poder de Deus que opera em nós. Pensamos que Deus agirá conforme o nosso querer
mas os planos do Senhor são maiores que os nossos, são maiores que os meus, que os seus. Os planos do Senhor estão acima dos nossos, né? Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, Deus vai falar: eu é que sei pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o futuro e uma esperança. E esse futuro, essa esperança já não foi dado pelo Evangelho de Cristo, né? Porque nós antes estávamos, né, como vamos ver também mais adiante, nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos deleites, estávamos condenados com todo o nosso pecado. Agora nós somos transformados, libertados e temos uma esperança viva e eficaz no Senhor Jesus. Amém? Marta ainda diz que Jesus podia operar em Deus, mas parece que da boca para fora, como ela vai dizer aqui no versículo 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus então disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então, mais uma vez aqui, Marta, ela vai levar a situação para o que ela está pensando, né, em termos de existência, o que ela está pensando que pode acontecer dentro da limitação dela. Não é isso também que acontece conosco, né? Nós, às vezes, nos vimos premidos numa certa situação, né, angustiados, nós nos sentimos como se estivéssemos num beco sem saída, né, sem ter o que fazer, e aos nossos olhos humanos não há mais solução, ou as soluções são soluções já postas, humanamente falando, mas Deus, Ele tem a saída, Deus tem o controle, Deus tem, né, a solução para a nossa vida, né? E aqui Ele vai mostrar isso para aquelas irmãs, né? Em Efésios 3, 18 a 20, né, nós podemos ver o apóstolo Paulo escrevendo exatamente sobre isso, do que Deus pode fazer muito mais do que imaginamos, muito mais do que pensamos e sonhamos, que diz assim: isso para que todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, nós somos palcos, né, desse poder que opera de Deus em nós, em nossas vidas, né? E isso não se restringe só a nós, como nós vamos ver aqui. Isso também Deus também opera nas nossas vidas, mas na vida daqueles que nós temos relacionamentos, na nossa família. Deus, Ele tem esse cuidado especial, esse zelo especial para conosco, para com a nossa vida, para com a nossa família, né? Então, Jesus decide falar claramente com Marta. Marta, na verdade, Marta, eu vou então falar com você o que acontece, o que ocorre, o que está posto. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto, Marta? Então, Jesus se coloca ali como a ressurreição e a vida. Veja que a resposta contra a incredulidade instalada ali naquele coração será um eu sou de Jesus, né? Essa verdade teológica, viva, verdadeira e pujante, escrita aqui, registrada aqui no Evangelho de João, né? E o Evangelho de João tem mais uma característica, que além dos 7 sinais registrados, ele também tem os 7 eu sou do Senhor Jesus, né? E esse eu sou, João, quando escreve o Evangelho, escreve em grego, né, e no original é o ego eime, é o mesmo termo utilizado da tradução do Antigo Testamento para o grego, quando Deus ele aparece na sarça ardente para Moisés, né, se colocando como eu sou o que sou. Então o Senhor Jesus aqui está se apresentando como o Deus Todo-Poderoso na vida de Marta. Marta, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Esses outros 7 relatos, né, que Jesus coloca, ele coloca aqui: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou um bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez ele se colocando como sendo a vida, e eu sou a videira verdadeira. E aqui, especificamente, ele é a ressurreição em a vida, né? E em outras situações no Evangelho de João, essa temática da vida, ele vai colocar, né, apontando que, ainda que
as circunstâncias nos coloquem como se fosse o final da vida ou uma vida precária se vivendo aqui nesse mundo, Ele nos daria vida com abundância. Ele seria a vida em nós. E pelo Espírito Santo nós temos vida no Senhor Jesus. Por nós mesmos nós não temos vida. Por nós mesmos, nossa vida é uma vida passageira, é uma vida, né, carnal, é uma vida por si só, não explicita, né, as maravilhas do Evangelho de Cristo. Mas a vida que vivemos em Cristo, ela é uma vida que aponta para o Evangelho do Senhor Jesus, para as verdades bíblicas em Jesus, né? Então, Jesus diz em João capítulo 6, versículo 47, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 3,16 também, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 4,14, ali com a mulher samaritana, Jesus fala, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? Em João 8,51, Jesus vai falar, em verdade lhe digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, todas essas palavras apontando para que aquele que crê no Senhor Jesus, que tem a salvação no Senhor Jesus, que vive uma vida em novidade de vida, vive o Evangelho do Senhor, já tem vida, e vida com abundância, já está vivendo, né, essa vida eterna que ele prometeu, o já e o ainda não. E aí eu faço um paralelo com esse já e ainda não do reino dos céus, do reino de Deus aqui neste mundo. O reino de Deus deste mundo já está inaugurado, já está entre nós, né, que seria esse já, mas ainda não está consumado de forma escatológica, não está consumado de uma vez por todas. E assim também é a vida do cristão, né? Nós já temos vida em vinda com abundância, mas essa vida só vai ser consumada uma vez que fomos glorificados. Isso vai acontecer na glória com o Senhor, né? E aí sim estaremos livres de dores e sofrimentos de uma vez por todas, né? Vivendo para sempre essa viva esperança em Cristo Jesus. Marta então responde, sim, Senhor, ao que Jesus coloca, né? Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E existe uma grande semelhança aqui, né, com que Marta ela postula com a sua declaração e a declaração de Pedro em Cesareia de Filipe, quando Pedro fala em Mateus 16,16, né? O Senhor é o Cristo e o Filho de Deus vivo. Isso não foi revelado a Pedro nem por carne nem por sangue, mas no próprio Deus. E aqui Marta revela-se, né, de uma forma também propositada, bem em linha com o próprio propósito de que João coloca no seu evangelho, né? Há também uma grande semelhança com João 20,31, que é o propósito que ele escreveu, né? Que os sinais foram feitos para que possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para nele tenhamos vida, né? A fé aqui em Cristo, como Filho de Deus, preenche a esperança messiânica daquele povo no passado, mas também aponta para hoje uma verdade que todos que querem vida eterna devem confessar e seguir. Todas as Escrituras se cumprem nessa declaração: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. De Gênesis a Apocalipse, do proto-evangelho ao Cordeiro de Deus em Apocalipse, né? A nossa fé no Filho de Deus como Filho, como Senhor e Salvador, aquele que deveria de vir ao mundo e veio. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, e sua irmã lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Como Marta e Maria, temos que sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro de Jesus. Mas certo é que Ele que nos escolheu, né? Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Isso também está registrado no livro de João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e dê fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Jesus, Ele deliberou passar em Betânia, Ele deliberou visitar aquela família, né? E o que elas fizeram só foi ir ao encontro de Jesus
né? Maria, então, se lança aos pés de Jesus e se coloca ali, se humilha, né? Ao chegar na presença de Jesus. Mas Cristo já tinha, né, na sua onisciência, preparado tudo o que aconteceria e da forma que aconteceu. Não podemos, então, permanecer sentados sem nos humilharmos, sem nos achegarmos a Cristo em oração e súplicas. Apesar dele ser Deus e saber das nossas necessidades, nós precisamos, meus irmãos, apresentar ao Senhor as nossas dificuldades, apresentar ao Senhor as nossas necessidades, né, por meio da oração. Por vezes pensamos que o Senhor Deus, ele já sabe de todas as coisas, então não precisamos, né, nos humilhar, nos dobrarmos o nosso joelho e apresentar a Ele todo o nosso ser, tudo que temos, tudo que somos, mas pelo contrário, temos que fazer isso. Apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele nos dá esse conselho, qual seja, orai sem cessar. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, Paulo também vai nos aconselhar em termos de oração, dizendo assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, essa paz de Deus, que excede todo entendimento, vai nos guardar mediante a apresentarmos ao Senhor Jesus, né, em orações e súplicas, né, aquilo que nos aflige, né, aquilo que está exatamente nos afligindo. E no versículo 31, os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-a, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Né? Como já falamos, Maria, então, ela se lança aos pés de Cristo, né? Em meio à consternação da perda de seu irmão e consolada por seus compatriotas, Maria, ela, ao receber a informação que Jesus estava ali, saiu ao encontro dele e se humilhou em sua presença. Possamos ter, né, essa mesma postura. E perguntou, Jesus pergunta então, onde o puseram? Eles responderam, venham, Senhor, venha e vê. Então Jesus está interessado em saber onde estava então ali o corpo de Lázaro, e eles responderam para o Senhor, venha e vê. Né? Confesse ao Senhor a sua dificuldade, leve ao Senhor para dentro do seu problema, exponha a Ele todo o seu ser sem reservas, chame a Jesus, né? Venha e vê, Senhor. Esse aqui é o problema que me aflige, né? O problema que me assola. Né? E no versículo 35, o menor versículo da Bíblia, está registrado, João registra, Jesus chorou. Né? Aqui uma prova da humanidade de Cristo, em meio a um sinal de sua divindade. Aqui também uma prova contra uma heresia que se agigantou ali contra a igreja no final do século I, século II, né, que foi o gnosticismo, né, o docetismo, que apregoavam que Jesus não veio na forma humana, mas aqui mostrando que Jesus estava efetivamente na sua forma humana, né, fazendo sinais e tendo também sentimentos comuns ao homem, né, sentimentos humanos, aqui Jesus teve, como, por exemplo, Jesus chorou. Né? Mas também, para além disso, isso também é prova, né, que temos um sumo sacerdote perante Deus que se compadece de nós, que sofreu como homem, que sofreu os mesmos sofrimentos que podemos sofrer aqui neste mundo e que por isso intercede ao Pai por nós, como está em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 15. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Aleluia. Temos então perante Deus um sumo sacerdote que se compadece, sim, de nossas fraquezas, de nossas dificuldades, porque como homem, e aprove a Deus que ele passasse por isso, ele passou por tudo isso. Né? Possamos ter firme, termos essa certeza, né, em nossos corações. Enquanto isso, então, no versículo 36, os judeus disseram, vejam quanto ele o amava. Uns falam isso, e os outros falaram o seguinte, será que ele, que abriu olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Então já começaram a murmurar ali contra Jesus, né? Que realmente no capítulo 9 Jesus tinha curado tinha acabado de curar um cego de nascença, né?
Mas nem este milagre queriam acreditar ao Senhor Jesus, pelo contrário, fizeram um interrogatório ao homem que foi curado, né, que Jesus curou. E agora aqui já estão colocando, né, olha, ele que curou os cegos, não conseguiu chegar antes para curar Lázaro, mas o milagre ia ser maior, né? E o sinal ali a ser feito seria maior. Esse era o plano e o propósito de Deus. Por vezes, pessoas que nos cercam querem nos fazer desacreditar. Jesus havia dito a Marta que ele faria o milagre. Por quê? Porque o eu sou havia chegado naquela família. Ele, a ressurreição e a vida, também chegou em nossa existência. Os milagres que ele já nos fez são prova de seu amor e de sua graça constante em nós. Se ele já tinha feito tantos sinais, e aqui poderia ser uma prova, que ele faria mais um, e em nossas vidas. Quantas não foram também as situações que Deus já nos livrou, a situação que Deus nos abençoou, que Deus nos fez vencedores, Isso tudo mostrando que Ele está conosco, isso tudo provando que Ele é um Deus que se relaciona conosco, que Ele é Deus de nossas vidas, que Ele é Deus de nossas existências e que Ele pode ainda fazer muito mais por nós. Amém? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, isso no versículo 38, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Marta faz uma objeção mesmo após sair da sua boca a confissão que ela estava diante do Filho de Deus. Assim também nos ocorre em determinadas situações, Em um momento nós, Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e o outro nós titubeamos. Isso é normal, nós estamos ainda nesse corpo, nós estamos ainda neste mundo, num processo de santificação, Mas aconteceu isso também com Marta, No momento ela glorifica a Deus, no momento ela faz aquela declaração, e no outro ela, Senhor, para que mexer nisso? Ele já cheira mal, deixa isso lá, não vamos mexer com isso, Mas em nós já sabemos que esse cheiro de morte já deu lugar ao bom perfume de Cristo, ao cheiro de vida em nossas vidas, como está escrito e como está prestes a acontecer, aquele cheiro mau do defunto ali que jazia há 4 dias morto, naquele túmulo, daria lugar ao cheiro de vida, à ressurreição daquele homem. Mas em nossas vidas também foi feito assim, o cheiro de mal, o cheiro de podre, o cheiro do pecado, ele deu lugar ao cheiro de vida, pelo evangelho que Cristo nos ofertou, pelo evangelho que Cristo nos deu. Como está em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, quanto os que estão se perdendo, para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Nós já temos esse aroma ofertado por Cristo em nossas vidas. Amém? E no versículo 40, Jesus então responde: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Marta, Jesus vai lembrar Marta, Sua palavra vai se cumprir. A palavra do Senhor Jesus não volta vazia. Jeremias 1:12, Deus falando: eu velo para que a minha palavra se cumpra. Ele aqui era Deus conosco falando, era o Deus encarnado falando. A palavra de Deus vai se cumprir, como se cumpriu na vida daquela família, vai se cumprir em nossas vidas, Todas as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário por Cristo Jesus em nossas vidas, elas já estão legadas a nós, já estão por nós, em nós. E no versículo 41, então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creias que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aleluia. Então ali o milagre se fez, Tiraram a pedra, todos ali testemunharam então o defunto Lázaro instantes antes de acontecer o milagre. As pessoas que te conheceram antes do poder de Deus testemunharão também a obra de Deus em sua vida. Vão ver, vão testemunhar. Eu vi aquele defunto enfaixado ali, e agora eu estou vendo esse homem se levantando, esse homem se movimentando, esse homem vivo. Assim também em nossas vidas. E Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Nem a morte resistiu à palavra do Senhor proferida para a vida. Ele deu sua vida para que pudéssemos ter vida nele.
esse sinal, este milagre, está apontando para o maior milagre de todos, que foi a entrega da vida de Cristo para nos salvar, né? E como ele foi vitorioso na cruz. Ele venceu a morte e ressuscitou, venceu a cruz do Calvário, como está registrado, como João registra em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Não tenha medo, Jesus falando, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O maior milagre, então, meus irmãos, que o Senhor Jesus fez, né, foi a ressurreição de si próprio. É claro que esse sinal aqui é um sinal importante, é um sinal que nos mostra a divindade do Senhor Jesus aqui para o mundo, mas o maior sinal foi ele ressuscitando, né, naquela cruz e deixando a cruz vazia, né? E ressuscitando para quê? Para nos dar vida, para termos vida em Cristo, né? Em Efésios 2, nós vamos ver que estávamos mortos em nossas próprias ofensas e pecados em deleite, quando ele nos vivificou, né? E estando mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com eles nos ressuscitou, e com eles nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Aquele que tinha morrido, então, saiu. E para a honra e glória de Deus, todos testemunharam ali aquela ressurreição. Desamarraram-no e deixam que ele vá. O milagre de Cristo em nossas vidas, ele é completo, né? Vamos desamarrar o defunto e deixe que ele vá, deixe que ele ande. Todo laço e embaraço são retirados para que vivamos perante a presença de Cristo. Toda cédula preparada contra nós foi vencida na cruz, como ali Paulo registra em Colossenses 2, 13 a 15. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia, glória a Deus. É essa cruz que nos garante a vitória final, é essa cruz que nos garante, né, a vitória em Cristo em nossas vidas, né? Por mais que passamos neste mundo, né, apertos, problemas, situações desconfortantes, né, desafios, tristezas, solidão, por mais que passamos por isso, nós temos, né, em Cristo a vitória final. Em Cristo nós temos a certeza de vitória final. Amém? Né, e como aplicação, aqui para amanhã desse dia, nós temos, né, conforme foi citado por J.C. Riley, né, sobre o capítulo 11 do Evangelho de João, nada jamais foi escrito como tal, pois este registro, que foi o último sinal público de Cristo no livro de João, apontou para a ressurreição do próprio Senhor Jesus. Este evento de Lázaro contribuiu para demonstrar a glória de Deus e para que o Filho dele fosse glorificado, como prévia do que seria a glorificação final do Filho de Jesus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Mas não é o túmulo vazio de Lázaro que é a nossa esperança. Não, não é, de hipótese alguma. Pois Lázaro voltou a padecer doenças e falecer como homem que era, como nós, né? Passaremos por isso aqui neste mundo. Mas que possamos viver uma vida centrada na cruz vazia, nos sermos cheios do mesmo Espírito que fez o túmulo de Jesus ficar vazio na manhã do domingo da ressurreição. Aleluia, o mesmo Espírito Santo, o Consolador, o nosso ajudador, o Paráclitos, que esteja conosco, né, nos dando força para vivermos essa vida, que apesar das dificuldades, apesar dos problemas, que possamos viver uma vida em Cristo. Que vivamos crendo que sempre haverá o amanhã em Cristo, né, como em 2 Coríntios 15, 19, Paulo fala que se esperarmos em Cristo somente nessas vidas, somos os mais miseráveis de todos os homens. Para vivermos uma vida com abundância neste mundo, temos que saber que Cristo está conosco em cada circunstância, nesse mundo de dor e sofrimento, e que nossa fé em Cristo nos transporta para uma vida eterna que começa aqui. Ele está conosco, mesmo com lutas e desafios, mas essa vida eterna se concretizará na eternidade, junto com Ele, para sempre. Amém. Para finalizar, eu deixo
né, para a meditação dos irmãos, Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Vamos crer que todas as coisas estão subordinadas ao Senhor Jesus, que Deus, como Pai, o confiou à mão do Filho, né? E em Cristo seremos mais do que vencedores, na vitória final. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, amado Pai, na Tua presença, Senhor, te peço, Pai, te agradeço, Pai, por mais este momento, Pai, por Tua palavra, Pai, por Tua palavra que por si só, Pai, é uma palavra viva e eficaz, é uma palavra, Pai, que nos enche de alegria, Pai, que nos enche, Pai, Senhor Deus, de ânimo, que nos enche de força, Deus. Senhor Deus, que a Tua palavra venha estar dentro de nossas mentes e dos nossos corações, ó Pai. Que a Tua palavra, Pai, possa fazer morada, Pai, que possamos meditar na Tua palavra de dia e de noite, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, Pai, nos dê, Pai, ânimo e força para que possamos viver essa vida, Pai. Deus, já vivendo aqui, Pai, a vida com a abundância que o Senhor nos prometeu, já vivendo neste mundo, Pai. Deus, ali o que seria o início da vida eterna, Pai, porque vivendo o Evangelho, Pai, vivendo, Pai, a transformação das nossas vidas, Pai, segundo o caráter do Teu Filho, estamos vivendo, Pai, essa vida que o Senhor nos promete, Pai, que possamos assim viver essa vida, Pai, crendo, Pai, Deus, que a vitória final está em Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém.